ouvimos louvores especiais, que certamente traz alegria à nossa alma e também ao nosso coração. Vamos agora meditar na palavra de Deus, que nos traz vida, edifica a nossa alma e nos traz a esperança de que o Senhor verdadeiramente está conosco. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, juntamente comigo, no livro de Josué, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 7. Josué, capítulo 4, versículo 5 até o 7, diz-nos assim as Sagradas Escrituras. E disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos do futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, somente até aqui. Queridos e amados irmãos, seleta igreja do Senhor, povo de Deus, que nos ouve nesta noite especial, o texto que nós acabamos de ler é um texto magnífico, que, meus irmãos, traduz-se em conselhos especiais para a nossa condução e para a nossa jornada de fé. Conforme nós intitulamos esta mensagem, o tema é: o que fazer com as pedras no caminho? Coisa certa é, meus irmãos, que todos nós que aqui estamos, certamente já tivemos um encontro com algumas pedras em nosso caminho. E às vezes o difícil não é nos encontrarmos com essas pedras. Às vezes o difícil é termos que caminhar com elas. E, por incrível que pareça, às vezes uma pequena pedra dentro do nosso sapato traz um incômodo incalculável, que nos impossibilita até mesmo de seguir na nossa caminhada. Ninguém, meus irmãos, consegue ir muito longe com uma pedra dentro do seu sapato. É diante desta palavra e diante das circunstâncias que muitas vezes nos encontramos, que nós queremos trazer uma palavra nesta noite, conselhos práticos acerca do que fazer quando nós nos encontramos com pedras em nosso caminho. Pedras, meus irmãos, podem significar várias coisas. Às vezes, um relacionamento que não dá certo. Às vezes, um parceiro ou uma parceira que não comungam das mesmas ideias, dos mesmos propósitos, podem ser considerados como pedra. Às vezes, uma adversidade que nós nos deparamos também podem ser considerados como pedra. Barreiras, obstáculos, que muitas vezes julgamos ser intransponíveis, podem também significar pedras.
Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós nos deparamos com vários homens que também tiveram encontros fenomenais com pedras. Nós poderíamos muito bem destacar nesta noite, meus irmãos, o próprio Moisés. A sua trajetória é marcada, o seu ministério é marcado pela presença de pedras ao longo da sua vida. Vale ressaltar que Moisés, meus irmãos, obtém de Deus a lei, os mandamentos, e essas leis e mandamentos são dados por Deus e escritas pelo próprio Senhor com o seu dedo em pedras. Moisés sobe ao monte, passa um período especial em um contato, em uma comunicação direta com Deus. E quando ele desce de lá, ele desce com 2 pedras. E nestas pedras vêm, meus irmãos, os mandamentos do Senhor, para que a nação de Israel pudesse se conduzir no seu relacionamento social e também em relação às outras nações. Mas quando Moisés desce do monte, o povo estava mergulhado em uma profunda idolatria, a ponto de terem confeccionado um bezerro de ouro. E diante disso, Moisés, revoltado, quebra as pedras dos mandamentos. E ele volta novamente para o monte. E então, meus irmãos, ele obtém uma cópia. Moisés se encontrou com essas pedras. Mas agora Moisés está, meus irmãos, conduzindo o povo para a terra prometida, atravessando os desertos. E ele chega em um lugar chamado Refidim. E o povo agora, vendo que não havia água e tomados pela sede, imprensam Moisés contra a parede e diz: Moisés, nós queremos beber, nós queremos matar a nossa sede. E Moisés então, meus irmãos, em uma atitude, fala com Deus. E então aquele povo obstinado começa a murmurar contra o Senhor, dizendo: era melhor ter ficado no Egito, porque pelo menos lá nós tínhamos água. Moisés olha para Deus e diz: Senhor, olha só este povo murmurando, o que eu vou fazer? E então Deus conversa com Moisés e diz: olha, vai até a pedra, vai até a rocha chamada Horebe, e quando chegar diante dela, você vai ferir a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés foi diante daquela pedra, diante daquela rocha, e feriu. Louvado seja o nome de Jesus. E de repente a água começou a jorrar da pedra. O povo bebeu, o povo saciou-se, o povo matou a sua sede por intermédio de um ato milagroso realizado por Deus através de Moisés e o encontro com uma pedra. Às vezes as pedras que nós julgamos ser dificuldade, mas debaixo da orientação de Deus, elas se transformam em um verdadeiro manancial. Não julguem as pedras. Às vezes nós menosprezamos as pedras, mas quando Deus está conosco, aleluia, e o nosso Deus não mudou, Ele é capaz de fazer jorrar água das pedras para poder aliviar a tua sede. Moisés se encontrou com as pedras,
Samuel se encontrou com as pedras. Após a vitória, meus irmãos, sobre os filisteus, Samuel pega a pedra e coloca o seu nome naquele memorial, chamando de Ebenezer. E significa, meus irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado? Se você está na casa de Deus, é porque o Senhor te ajudou. Se você está de pé, é porque o Senhor te ajudou. Se você está caminhando de cabeça erguida, é porque os teus pés estão firmados sobre a rocha que é Jesus de Nazaré. Até aqui nos ajudou o Senhor. E para testemunhar esta célebre frase, ele coloca uma pedra e o seu nome é Ebenezer. Meus irmãos, nós podemos ainda ver que Jacó também se encontrou com pedras. Diz as Sagradas Escrituras, e em um determinado momento de sua trajetória, próximo ao val de Jaboque, a Bíblia diz que agora, cansado da viagem, Jacó pega algumas pedras e coloca sobre a sua cabeça, embaixo da sua cabeça, e faz daquelas pedras travesseiros para que ele pudesse dormir. E quando ele adormece, a Bíblia Sagrada diz que ele contempla uma escada da terra ao céu, do céu à terra. Os anjos estão subindo e descendo por ela. Então Jacó diz: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus e as portas do céu. Essa revelação e este sonho, Jacó teve, meus irmãos, com a sua cabeça em cima de pedras. O que importa para a vida do crente não é onde ele vai colocar a sua cabeça, aonde ele vai reclinar a sua cabeça. Quantas vezes reclinamos nossa cabeça em travesseiros macios e confortáveis, que exalam perfumes maravilhosos, mas Jacó agora estava tendo uma das maiores revelações da sua vida, e ele estava deitado com a sua cabeça sobre pedras. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, vários homens tiveram encontro com pedras. Observe bem que podemos contemplar Davi. Davi também se encontrou com pedras em seu caminho. Após contemplar as afrontas do gigante Golias e uma tentativa frustrada de vestir as armaduras de Saul, a Bíblia diz então que Davi se dirige para o ribeiro, e quando chega no ribeiro, ele toma, meus irmãos, o seu cajado, e no ribeiro ele toma 5 pedras. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não precisou usar as armaduras de Saul, ele não precisou usar um escudo, ele não precisou usar uma lança, não, ele não precisou usar uma espada. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, temos contemplado algumas pessoas querendo utilizar-se das armaduras que o mundo tem para oferecer, mas Deus não tem compromisso com
aqueles que utilizam-se das armaduras carnais e mundanas. Deus tem compromisso com aqueles que confiam no nome do Senhor. Davi olhou para o gigante e disse: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, mas ao contrário de ti, eu vou ao teu encontro em nome do Senhor. E bastou uma pedra para que ele derrubasse aquele gigante. O gigante foi ao chão com uma pedra lançada por Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, Daniel também em sua trajetória teve encontros com uma pedra. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho de difícil interpretação, mas em Daniel havia o Espírito do Senhor, que trouxe a realidade do sonho. E no sonho daquele rei constava uma estátua, meus irmãos, erigida de forma gloriosa. A sua cabeça era de ouro fino, o seu peito era de prata, mas o seu ventre, meus irmãos, a sua coxa intermediária era de ferro, e os seus pés, meus irmãos, eram uma mistura de ferro com barro. Mas Daniel, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, contempla agora, além desta estátua, uma pedra que é cortada sem o auxílio de mão. Aquela pedra vai na direção daquela estátua, nos seus pés, e então, meus irmãos, aquela estátua é reduzida a pó, porque a pedra atingiu a base daquela estátua. Todos nós conhecemos o que significava aquela estátua, os impérios que se seguiriam com as suas fragilidades, conforme o material que lhes foi revelado no sonho. Mas, meus irmãos, o que nos chama a atenção é justamente a aparição desta pedra, que é capaz de derrubar um monumento erguido de forma esplêndida. Sabe por quê? Porque toda glória é do Senhor, todo louvor é do Senhor, todo poder é do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Queridos e amados irmãos, para não ser diferente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também na sua trajetória e no seu caminho, ele se encontrou com pedras. Após ser batizado, ele é levado para o deserto. E lá, meus irmãos, as tentações são terríveis. O próprio diabo, o próprio inimigo se apresenta para ele, e em forma de tentação, observando que o nosso mestre estava faminto, olha para Jesus e diz: tu não és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, transformem estas pedras em pães. Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus. Como se não bastasse ainda, meus irmãos, nós podemos ver em outro momento o nosso Senhor se encontrando mais uma vez com uma pedra. A Bíblia diz que o seu amigo Lázaro havia morrido, então as suas irmãs estavam
estavam desesperada e desacreditada da ação e do poder do nosso mestre. Mas Jesus se dirige para lá, e quando chega diante do sepulcro, ele com uma voz de autoridade diz: tirai a pedra, removei a pedra, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus já cheira mal, não tem mais solução, mas Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Às vezes, meus irmãos, para contemplarmos o milagre de Deus em nossas vidas, é necessário retirarmos a pedra da incredulidade. É necessário, meus irmãos, retirarmos a pedra que nos impede de ver a manifestação da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, as mulheres que foram, meus irmãos, no sepulcro de Jesus no domingo cedinho, elas se depararam com uma cena incomum. E que cena foi esta, pastor? Elas chegaram diante do sepulcro e a pedra já havia sido removida. Louvado seja o nome do Senhor. E a sentença já havia sido dada, o questionamento já havia sido proferido: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele não está aqui, mas já ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Só quem acredita que ele já ressuscitou, levante a sua mão, adore e glorifique o nome do Senhor. O nosso Jesus está vivo, ele está vivo, ele está vivo. A morte não foi capaz de deter ele no sepulcro. A pedra que colocaram, meus irmãos, não foi capaz de deter o nosso Salvador naquele sepulcro. Mas no domingo de manhã, ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por ti. Aleluia! Aleluia! Homens na Bíblia, mulheres na Bíblia se encontraram com a pedra, e não é diferente com a igreja. A igreja do Senhor está edificada sobre a pedra, que é o próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra rejeitada pelos homens, a principal pedra de esquina que os homens rejeitaram e deixaram de lado, a igreja do Senhor abraçou, e aqui estamos nós com nossos pés firmados na pedra angular, o nosso Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas, queridos e amados irmãos, as pedras têm as suas funções. E uma das principais funções da pedra é fundamentar. Todos nós temos a consciência que para uma casa estar bem firmada, é necessário, meus irmãos, que ela esteja com os seus fundamentos em pedra. Louvado seja o nome do Senhor. A pedra também tem o significado de aprovação. Se lá atrás Moisés obedeceu à voz do Senhor por intermédio de uma pedra, lá no final ele deixa de entrar na terra prometida, porque desobedeceu a Deus por intermédio de uma pedra. A pedra, meus irmãos, faz parte do nosso caminho e da nossa trajetória, e nem no céu nós vamos nos livrar de pedra. Vocês sabiam disso? Que no céu também nós vamos ter uma pedra? Apocalipse capítulo de número 2, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 17: e aquele que vencer, aleluia, eu vou dar uma pedra e o seu nome estará escrito nela. Aleluia, o teu nome estará escrito numa pedra. Até no céu, meus irmãos. Aleluia. E agora, diante desta palavra, o texto que nós lemos é muito especial, porque também vai nos relatar o uso, a manutenção, o estabelecimento de pedras
para, meus irmãos, a continuidade de uma jornada. A Bíblia Sagrada nos diz que Moisés já era morto. Josué agora tem, meus irmãos, a oportunidade ímpar de conduzir o povo até a terra prometida. Mas ele já vai encarar um dos seus principais desafios. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai agora na direção de Jericó. Mas antes de chegar em Jericó, meus irmãos, ele precisa encarar um Jordão. O Jordão, meus irmãos, o seu nome significa aquele que desce. Mas por que o nome do Rio Jordão é esse? Observe bem, o Rio Jordão tem cerca de 120, 140 quilômetros de extensão. Ele nasce, meus irmãos, aos pés do Monte Hermon, e ele começa a se empertear, descendo até a sua foz que fica no Mar Morto. E então, meus irmãos, ele começa acima do nível do mar, mas ele vai desaguar no Mar Morto, que fica a mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. É uma descida abrupta, é uma descida fenomenal. É por isso que o nome do Rio Jordão significa aquele que desce. E a Bíblia Sagrada nos diz que agora Josué está na incumbência de levar o povo para Jericó. E então ele passa pelo meio do arraial, pelo meio do acampamento do povo de Deus, e diz: estejais vós atento, porque amanhã os sacerdotes vão passar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês vão contemplar a arca da aliança, a arca do concerto. Vocês vão seguir a arca, porque ela vai passar por um caminho que vocês não conhecem. Aleluia. Ah, meus irmãos, ele também vai dizer ao povo para não se aproximarem muito da arca. E não somente isso, ele vai proferir aquela célebre frase que eu e você conhecemos. Ele vai dizer para o povo: santificai-vos hoje. Aleluia. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não existe maravilha, não existe sinais, não existe proeza sem a santificação. E agora, meus irmãos, o povo está atento, aleluia. E quando dar o outro dia, lá vão os sacerdotes carregando a arca da aliança. Todos nós conhecemos o significado da arca da aliança. Ela simboliza, meus irmãos, a presença de Deus, e a presença de Deus deveria ir na frente do povo, aleluia. E o que é que nós aprendemos com isso? A presença de Deus precisa ir à tua frente, aleluia. Deus precisa conduzir os nossos caminhos, Deus precisa conduzir as nossas decisões, Deus precisa conduzir, meus irmãos, a nossa família, Ele precisa conduzir a nossa vida, porque quando Ele vai na frente, a vitória é nossa e o milagre acontece. Você quer ver milagre? Deixa a presença de Deus ir na tua frente. E os sacerdotes passaram com a arca, e o povo estava atento. Louvado seja o nome do Senhor. Lá vão os sacerdotes, e diz as Sagradas Escrituras que eles chegam, meus irmãos, agora diante do Rio Jordão. Era um desafio muito grande, irmão, porque Deus já havia revelado para Josué que o Rio Jordão iria se abrir. Os sacerdotes chegam agora diante do Rio Jordão, e não era algo muito simples, irmão. O Rio Jordão, ele é um rio de águas que são turva, e não é muito largo em alguns trechos, mas diz a palavra de Deus que aquele período era o início da primavera, e o Rio Jordão estava em uma de suas maiores cheias, porque a água agora estava lavando, meus irmãos, a ribanceira. O Rio Jordão estava por cima, a correnteza estava veloz. É assim que acontece, meus irmãos, com o nosso rio aqui
aqui bem pertinho de nós, não é verdade? Agora ele está cheio. Hoje eu recebi um vídeo que ele já está começando a subir, principalmente ali para o rumo da Galeana, já está deixando gente preocupado. Não é fácil, meus irmãos, atravessar um rio quando ele está seco, e ainda mais quando ele está cheio. É difícil. A profundidade dele aumenta, a correnteza dele aumenta e dá medo, irmão. A gente vê um rio bem largo, para atravessar nada é complicado. Agora estão os sacerdotes diante do rio, e a Bíblia Sagrada diz que eles estão com a arca da aliança. Quando eles chegam, meus irmãos, à margem do rio, diz as Sagradas Escrituras, o povo está vendo o que vai acontecer, porque nos maiores desafios, irmão, quem encara e quem deve ir na frente é a liderança mesmo. Nos maiores problemas, na maior dificuldade, vai ficar o dirigente, vai ficar o pastor para assumir lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens de Deus estão lá diante do rio, mas eles não estão só, eles estão com a presença de Deus. É a presença de Deus que te faz triunfar, é a presença de Deus que te faz caminhar, é a presença de Deus que te dá vitória, é a presença de Deus que te dá saúde, é a presença de Deus que resolve os teus problemas, é a presença de Deus que restaura a tua família, é a presença de Deus que restaura o teu casamento, é a presença de Deus, e a presença dele é real neste lugar. Aleluia! É um desafio grande. Eles estão com a arca da aliança, e agora acontece, meus irmãos, algo que eu não sei se você estaria preparado para encarar. A Bíblia Sagrada diz que os sacerdotes chegam à margem do rio Jordão, e a água chega a lavar os seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é um teste de fé, não é verdade? Como é que a gente vai atravessar um rio? A promessa é que esse rio vai se abrir, e eu chego na margem dele, e as águas lavam os meus pés. Se fosse outro, irmão, diria logo assim: rapaz, é melhor a gente dar uma volta, o negócio aqui não vai dar certo não, está molhando meus pés aqui. Os apavorados voltam logo, irmão. Quantas vezes você não está diante de um problema, você não está diante do rio Jordão para atravessar, e as águas estão lavando os teus pés, e você está dizendo: Senhor, será que tu estás comigo mesmo? Senhor, será que o problema vai ser resolvido? Senhor, será que a enfermidade vai embora? Senhor, será que a porta vai se abrir? Eu já orei, eu já busquei, mas as águas estão lavando os meus pés. Olha o que a palavra de Deus tem a dizer para mim e para você nessa noite. Continue caminhando, porque Deus é contigo. Continue andando, porque o Senhor vai contigo. Continue na frente, aleluia, porque Deus é poderoso para cumprir com a sua promessa, e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu que o rio vai se abrir, então pode confiar, o rio vai se abrir, e você vai atravessar, e vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só quem acredita nesta palavra adora a Deus. Só quem acredita nessa palavra glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Era um teste, meus irmãos, para cardíaco. Era um teste, meus irmãos, que deixava qualquer um em dúvida, mas os sacerdotes eram bem treinados. Os sacerdotes, meus irmãos, confiavam no Senhor. Queridos e amados irmãos, obreiros de Deus que me ouvem nesta noite, confiemos no Senhor, e o rio vai se abrir. Confiemos no Senhor, e a porta vai se abrir. Confiemos no Senhor, os demônios vão sair. Confiemos no Senhor, a enfermidade vai embora. Confiemos no Senhor, aleluia, e vamos contemplar os milagres de Deus. Aleluia. Os sacerdotes chegaram, a água lavou os pés. Vamos voltar? Voltar o quê? É para atravessar. Imagina o que estava na frente. Quem estava atrás já tinha um escapezinho, né? E o sacerdote que ia na frente carregando a arca: vai ou não vai? Eu vou. E ele começa a entrar no rio Jordão, a cheia. Mas diz as Sagradas Escrituras que Deus era com ele. A presença de Deus estava com ele.
De repente, meus irmãos, eles veem o fluxo d'água parar. O rio não está mais na sua correnteza. As águas param em um determinado local. As águas param em determinado outro local. E agora o rio Jordão está aberto para o povo de Deus passar. Os sacerdotes vão com a arca da aliança. Louvado seja o nome do Senhor. O povo está atônito, eles estão vendo o milagre diante dos seus olhos. Os sacerdotes chegam no meio do rio. Aleluia. E eles param. E agora o povo está habilitado para atravessar o rio Jordão. E começa a atravessar. Só homem, irmão, disponível para a guerra, era 40.000 homens. E eles atravessam o rio Jordão. Os sacerdotes estão parados no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Quando todo mundo atravessa o rio Jordão, os sacerdotes estão lá. Josué vê aquele milagre extraordinário. E aqui, meus irmãos, é onde entra a lição que eu quero aplicar para a igreja nesta noite. Josué ordena que 12 homens das tribos de Israel, os principais, os maiorais, aleluia, voltem para o meio do rio, e do meio do rio ele coloca em 12 pedras sobre os seus ombros. E eles deverão levar essas pedras para o acampamento. Louvado seja o nome do Senhor. Os príncipes voltam, pegam as pedras, colocam sobre os seus ombros, e eles vão para o acampamento próximo a Jericó. Alguém não entende e pergunta: mas Josué, por que levar essas pedras? Não era melhor deixar elas no meio do rio? Josué diz: calma, sem agonia. Vocês querem pedra no meio do rio? Querem. Pois vamos levantar um altar aqui também no meio do rio. E ele começou também a erigir um altar no meio do rio. E o outro altar foi erigido, meus irmãos, foi levantado lá no acampamento onde Israel ia ficar. Mas por que isso, Josué? Para vos servir de testemunho, aleluia, porque vão perguntar para vocês, e o que são essas pedras? E vocês vão dizer: louvado seja o nome do Senhor, estas pedras são testemunho de que Deus abriu o rio Jordão, louvado seja o nome do Senhor, e nós passamos por ele a pé enxuto. Sabe o que é que você deve fazer com as pedras no teu caminho, irmão? Não é para você chutar. Tome cuidado. Porque às vezes tem gente que vê pedra no caminho e quer chutar. Você pode arrebentar os seus pés. As pedras que estão no teu caminho não é para você desprezar. Não é para você ignorar. Mas as pedras que estão no teu caminho, aleluia, é para você conduzir. E eu vou conduzir como, pastor? Coloque ela nos seus ombros, porque quando você atravessar o rio Jordão, você vai se lembrar: Deus foi comigo, aleluia. Eu atravessei o rio Jordão, Deus esteve comigo no meu problema, Deus esteve comigo na minha dificuldade, Ele não me desamparou, Ele não me deixou só, Ele sempre esteve comigo, e estas pedras são testemunho. O problema que está diante de você, meus irmãos, não é para a tua derrota, não é para você desanimar, não é para você parar no meio do Jordão, é para você atravessar, aleluia, e dizer: só o Senhor é Deus, aleluia. É para você chegar do outro lado e dizer: as pedras estão pesadas, mas o Senhor me ajudou. O rio estava diante de mim, mas Ele abriu o rio, eu atravessei, e aqui está a minha vitória. As pedras e os problemas que estão diante de você servirão para você testemunhar o quanto Deus é fiel na tua vida. As pedras que estão diante de você é para você testemunhar que Deus não te deixa só em hipótese alguma. As pedras que estão diante de você
é para também você agradecer a Deus pela sua ajuda constante. E não importa o terreno, e não importa o local aonde você está, o que importa é que a presença de Deus está contigo. E quando a presença de Deus é conosco, meus irmãos, a fornalha fica fria, a ponto de você passear dentro dela. Quando a presença de Deus é conosco, os leões se tornam gatinhos dóceis e não vão te atacar. Quando a presença do Senhor é conosco, ainda que você venha passar pelos rios, eles não vão te submergir. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é poderoso para te livrar, Ele é poderoso para sustentar você. Leve as tuas pedras, encare os teus problemas, mas tem uns que são especialistas em jogar o problema para os outros. Essa pedra não é minha, essa pedra é tua. Carrega a pedra nos teus ombros. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque esta pedra vai servir lá. Quando alguém perguntar, rapaz, e esta pedra? Aí você vai dizer, ela é testemunho da fidelidade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então, não despreze as pedras que estão no teu caminho. Nunca despreze. Não deixe elas para lá. Conduza essas pedras, porque elas vão testemunhar a vitória de Deus. Quando os sacerdotes saíram do Rio Jordão, a Bíblia Sagrada diz que ele voltou ao seu curso normal. O nosso Deus, meus irmãos, é Deus que interfere na lei da natureza para abençoar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele detém todo o poder. Aleluia. O Deus que você serve, meu irmão, Ele detém todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é poderoso para fazer o mar bravio se acalmar. Ele é poderoso para fazer o vento se aquietar. Ele é poderoso, aleluia, para acalmar a tempestade. Ele é poderoso para te dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. O segredo é: confiai no Senhor, estejais atentos, santificai-vos, porque através da santificação nós veremos a manifestação da glória e do poder de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que fazer com as pedras no caminho? Levem elas junto com você, porque elas servirão de testemunho da fidelidade de Deus na tua vida, e que você não tropeçou nesta pedra, pelo contrário, você superou os obstáculos e passou adiante dela. O que não vai faltar em nosso caminho, meus irmãos, é pedra. E às vezes, quando tudo estava pertinho, facinho, ainda tinha pedra. Olha aí, uma frase dessa dá até para botar no vidro traseiro do carro. Como é? É um tema. A gente deve fazer das nossas pedras degrau para a escada dos nossos sonhos. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Já é um tema da mensagem. Já pode desenvolver o esboço e pregar aqui para nós. Faça das suas pedras degrau, viu, irmão? Só se sobe através de uma escada especial.